Aleluia, presente do Senhor estar aqui nessa casa. Eu e a Flávia, a gente tem uma conexão que só o Senhor explica desde o começo. Sabe aquelas coisas que o Senhor compartilha com você e aí especificamente alguém vai e fala algo que só você e o Senhor sabia. E a gente tem caminhado desse jeito. E eu fico muito feliz porque no início desse ano eu fiz uma oração. Eu falei assim: Jesus, eu amo minhas amigas. Você ama suas amigas? Você está do lado da sua amiga aí? Tá, é bom, não é? Eu vou te falar uma coisa. Deus vai te dar amigas. E já está caindo chave daqui do púlpito. Deus vai te dar amigas. Aliás, Deus vai te dar um chamado, Deus vai te dar visões, e Ele vai te conectar a pessoas. É por isso que esse espírito de a gente se isolar, de não conseguir se relacionar, é uma prisão do inimigo. Porque ele sabe o quão poderoso é quando as mulheres se unem para um propósito. E foi exatamente isso que ele fez, não foi assim? Ele falou para Maria, o anjo disse: Maria, bendita é você entre todas as mulheres, porque você foi escolhida para gerar algo do céu. E depois de ele entregar a palavra, ele disse o seguinte: tua parenta Isabel está grávida de 6 meses, e eu vou te conectar uma mulher adiantada no processo, que vai te ajudar a gerar os sonhos que eu tenho para você. Então Maria pôde ver Isabel ganhando João Batista, participou do parto, ela viu tudo. Ela pensou assim: isso vai acontecer comigo? Vai. Ela foi aprendendo. E como nós somos carentes de relacionamentos que nos ensinam, de relacionamentos que acrescentam. Então, se puder, faça uma oração hoje, dizendo assim: Senhor, eu amo as minhas amigas, elas estão aqui. Mas eu quero conhecer as tuas amigas, as mulheres que se assentam aos teus pés, aquelas mulheres que são apaixonadas por ti. Elas estão escondidas, pode ter certeza disso. Elas não estão procurando holofotes. Elas são apaixonadas por Jesus o suficiente para saber a hora de se lançar, de serem lançadas, e a hora de serem escondidas. São mulheres equilibradas, curadas, não perfeitas, rendidas aos pés dele. Meu nome é Viviane Martinello, para quem não me conhece. Eu sou do sul do país, moro bem distante, numa outra realidade. Parece que o Brasil são países diferentes, né? Eu saí de lá com um casaco pesado, muito frio. Estava frio e chuvoso. Passei um frio na ida, porque trouxe roupa leve para estar aqui. Mas é uma terra que Deus tem conectado ao Nordeste e ao Norte. Eu vejo mulheres do Sul se conectando com mulheres do Norte e Nordeste desse Brasil, e acontecendo junções muito grandes. Peço que você ore por isso, por esse movimento que o Senhor está fazendo, não é as mulheres que estão fazendo. Eu pastoreio a Abba Pai Church junto com o meu marido, e tenho uma filha, Vitória, de 17 anos, e tenho uma de 6 anos, que é o meu xodó, meu presente do Senhor, e é o motivo de doer tanto viajar e sair de casa. Não é fácil. Mas eu acho que eu também tenho aqui, tem aqui alunas do Casa de Isabel aí? Gente, tem alunas aqui, que bênção, no Piauí, glória a Deus. E quero avisar você que as portas do Casa de Isabel estão abertas. E o que é o Casa de Isabel? É aquilo que eu falei, uma mentoria de mulheres. Se você quiser, até domingo, até amanhã, as portas da 4ª turma vão estar abertas. Se você quiser participar, é www.casadeisabel.com.br. Você entra lá e o Senhor, todas as explicações estão lá. Deus colocou no nosso coração. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa casa. Eu acompanho essa casa de longe. Graças a Deus hoje posso ver de perto. E existe uma unção aqui nesse lugar. Eu estava ali atrás e é nítido. Porque quando existe a unção de Deus, o Senhor te pega de jeito e Ele faz aquilo que só Ele pode fazer. Palavra de homem nenhum, de mulher nenhuma consegue fazer aquilo que a unção do Senhor, aquilo que Ele pode fazer através de nós.
E eu estava ali atrás, eu falei, Deus, que unção nesse lugar, que graça, a unção já começou a me abraçar. E eu comecei a perguntar para o Senhor, Senhor, eu vim com uma palavra pronta para esse lugar, o Senhor me conduziu a uma palavra estratégica para essa hora, é a última ministração desse encontro, e eu imaginei que seria a última, e o Senhor me deu uma palavra, um alerta, um direcionamento, e algo muito prático para você viver, e é para essa hora e para esses dias, amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Juízes, no capítulo 13 de Juízes. Aleluia. Vamos lá? A gente vai ler um pouquinho hoje. Quem aí é apaixonada pela Bíblia? Amém. Juízes 13 diz assim: mais uma vez os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus, que os oprimiram durante 40 anos. Naqueles dias, um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, vivia na cidade de Zorá. Sua esposa era estéril e eles não tinham filhos. O anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá e disse: embora você não tenha conseguido ter filhos até agora, você ficará grávida e dará à luz a um filho. Portanto, tenha cuidado, não beba vinho e nenhuma outra bebida fermentada, nem coma nenhum alimento que seja impuro. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, do qual jamais cortará o cabelo, porque ele será consagrado a Deus como um nazireu desde o nascimento. Ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. A mulher foi correndo contar ao marido: um homem de Deus apareceu para mim, era como um dos anjos de Deus e a sua aparência era assustadora. Eu não perguntei de onde era e ele também não me disse seu nome, mas ele me disse: você ficará grávida e dará à luz a um filho. Não beba vinho e nenhuma outra bebida fermentada, nem coma nenhum alimento que seja impuro. Seu filho será consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento até o dia de sua morte. Então Manoá orou ao Senhor: Senhor, eu peço que o homem de Deus que enviaste volte e nos dê mais instruções a respeito deste filho que vai nascer. Deus atendeu a oração de Manoá e o anjo de Deus apareceu outra vez à esposa quando ela estava sentada no campo. Seu marido Manoá não estava com ela. Então ela foi correndo contar ao marido: o homem que apareceu outro dia, ele está aqui de novo. Manoá voltou depressa com sua esposa e perguntou: o senhor é o homem que falou com minha esposa outro dia? Sim, sou eu, respondeu ele. Então Manoá perguntou: quando suas palavras se cumprirem, como devemos criar o menino? Qual será o trabalho dele? O anjo do Senhor respondeu: a sua esposa deverá seguir as instruções que eu lhe dei. Ela não deve comer uvas nem passas, não deve beber vinho e nenhuma outra bebida fermentada, nem deve comer alimento que seja impuro. Ela deverá fazer tudo o que ordenei. Manoá disse ao anjo do Senhor: por favor, fique aqui até prepararmos um cabrito para o Senhor. Está bem, só que eu não comerei nada, respondeu o anjo do Senhor. Mas você pode preparar um holocausto como sacrifício ao Senhor. Manoá ainda não havia percebido que era o anjo do Senhor. Manoá perguntou ao anjo do Senhor: qual o seu nome? Queremos lhe prestar uma homenagem quando isso tudo se cumprir. Por que quer saber o meu nome? Disse o anjo do Senhor. Ele é tão maravilhoso que você não conseguiria entender. Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de cereal e apresentou sobre uma rocha como sacrifício ao Senhor. Enquanto Manoá e sua esposa observavam, o Senhor fez algo extraordinário. Quando as chamas do altar subiram ao céu, o anjo do Senhor subiu nas chamas, e ao verem isso, Manoá e sua esposa se curvaram com o rosto no chão. O anjo do Senhor não voltou a aparecer a Manoá e a sua esposa. Então Manoá finalmente percebeu que era o anjo do Senhor e disse à sua esposa: com certeza nós vamos morrer, pois nós vimos a Deus. E a sua esposa porém disse: se o Senhor quisesse nos matar,
não teria aceitado o holocausto e a oferta de cereal, não teria aparecido a nós, nem nos teria revelado essas coisas maravilhosas. E quando o menino nasceu, ela o chamou de Sansão. O Senhor o abençoou enquanto ele crescia, e o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele morava em Maané-Dan, entre Zorá e Estaol. Uau! Que leitura! Eu não sei se você fica empolgada quando lê a palavra, mas se o Espírito da revelação e a unção do Senhor já pegou a sua vida, com certeza você já entendeu tudo o que Deus está falando aqui. E ao vir para cá no avião, eu comecei a conversar com a Gisele, comecei a pedir para o Senhor: Senhor, foi uma viagem muito cansativa. Eu estive ontem em São José dos Campos ministrando, Deus deu uma palavra específica para aquele lugar, e no avião, com muito sono, eu falei: o Senhor não está condicionado ao meu estado físico. O Senhor é aquele que renova as forças do cansado. E eu preciso entender qual a palavra. O Senhor falou assim: diga a elas que não basta receber uma palavra, não basta gerar os meus sonhos. Diga a elas que elas precisam aprender a cuidar do que eu dei. Às vezes nós recebemos tantas palavras, não sei você. Um dia eu estava no meu quarto secreto, eu falei assim: Deus, eu preciso de uma palavra. Já aconteceu contigo? Está tudo tão confuso, está tudo tão difícil. E eu lembro que eu tranquei a porta do quarto e falei: eu não saio desse lugar até eu ter uma palavra sobre o que está acontecendo. Eu preciso de uma palavra nova para esse tempo, Deus, eu não vou suportar. E o Senhor falou assim: não existe palavra nova. O que você fez com as palavras e as direções que eu já te dei? Às vezes nós pedimos coisas novas para o Senhor, mas a gente não foi fiel àquelas que já estão na nossa mão, palavras que já foram liberadas para nós. E tem alguns segredos aqui que eu quero começar a trazer para vocês. Aqui diz que os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E todas as vezes que os israelitas se desviavam do Senhor, o Senhor levantava um inimigo, que é o diabo de Deus. Aquelas situações que a gente diz é o diabo, mas é diabo ao comando de Deus. Porque diz assim: por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus, que os oprimiram durante 40 anos. Algumas opressões são pedagógicas de Deus, são enviadas por Deus, são verdadeiros alertas do Senhor. Escuta, eu estou falando com você. É Deus nos ensinando, é Deus dizendo assim: volta para mim. Hoje eu estava falando com a Flávia, a gente estava ali atrás, num bate-papo, pessoal que está online, assistiu, talvez você também assistiu, uma conversa, e ela mostrou um quadro com um barquinho tão simples, tão singelo no meio do mar. O que é um barquinho no meio do mar? É nada. É nada. Para ver um barquinho no meio do mar, olha, às vezes um navio já é difícil, um barquinho. E ela teve essa palavra dizendo assim: olha, não se esqueça, você é esse barquinho leve, simples, não é pesado, onde o vento do Espírito sopra, você vai ser guiada por ele. Sabe o que acontece conosco? Às vezes nós nos tornamos pesadas. Quando, como pastora de igreja local, às vezes, e nós como mulheres, nós gostamos de inventar coisa. Nós nos movemos a situações e coisas que Deus não nos pediu. Tem uma palavra que está queimando no meu coração há dias, e eu falei: Deus, será que é essa palavra? E foi quando Davi falou assim: olha, ele olhou para fora, ele estava num palácio, ele olhou para fora e viu a arca numa tenda. Ele disse: não é justo eu estar nesse palácio, Deus me colocar nesse lugar. Eu vou construir um palácio, eu vou construir um lugar para a arca. Eu vou tirar dessa simples tenda. E ele falou com Natã. Natã era aquele amigo profeta, aquela pessoa que fala a verdade. Todas nós precisamos de um Natã na nossa vida. Porque o Natã é aquele que nos ama tanto, ele é tão fiel a Deus, que ele perde a nossa amizade, mas não perde a verdade e a vida que ele tem com Deus. Natã, quando disse para Davi, quando corrigiu ele com Betseba, falou: você é esse homem que você condena.
Ele teve que ser muito amigo, muito profeta, para olhar e encarar o rei e dar um veredito tão grande. Mas aí agora Davi fala com Natã e ele diz o seguinte: faça como bem te parecer. Faz, Davi. Só que quando Natã volta para casa, certo, Natã pensa: de novo eu, Senhor, vou estragar o sonho de Davi de novo. Deus fala para Natã: volta lá, fala com Davi, diz para ele que não vai ser ele que vai construir esse lugar para mim, não está sobre ele. Diz para ele se aquietar no lugar que eu dei para ele, fazer aquilo que eu chamei ele para fazer, porque quem vai construir para mim vai ser outro. Natã, com toda a coragem, ele vai e volta pelo caminho que ele veio e chama Davi e diz: olha, eu tenho uma palavra do Senhor para te entregar. Sabe que nós precisamos hoje, como igreja brasileira e como mulheres, de Natãs na nossa vida, que olhem para a gente e falem: isso não te compete, não combina com você, você não foi chamada para isso. Porque hoje as pessoas, elas conseguem se autopromover muito fácil. Você faz um vídeo, você posta aqui, você paga. Esse vídeo daqui a pouco está na mão de milhares de pessoas. Só que quando você se promove, é você que paga a conta. Mas quando, escute o que eu vou falar para você, Deus sustenta tudo que Ele promove. Não vai faltar nada. Não vai faltar unção, não vai faltar palavra, não vai faltar graça, não vai faltar recursos, não vai faltar nada. Ele vai preencher tudo. Talvez eu estou falando com mulheres aqui que você está na escola de Deus e o professor é a opressão. Talvez você está assim, ó, que opressão que eu estou vivendo. Você acorda pela manhã, parece que não dá, eu não vou dar conta de vencer o meu dia, Senhor. Aquela opressão esmagadora. Aí você pensa assim: Deus terminou comigo, Deus não tem mais nada comigo, Deus desistiu de mim, eu pisei tanto na bola, eu fui tão infiel com Deus. Mas a verdade é que a opressão não é para te matar, é para te atrair para Ele, é para te atrair para perto de Deus outra vez. Ele está te chamando de novo, Ele não desiste de você, Ele não vai desistir. Você pode ter certeza do que eu vou te falar, Ele nunca vai desistir. Talvez tem mulheres aqui e outras que estão me ouvindo que talvez você traiu seu marido. Talvez você está presa na pornografia, pecados ocultos, sujos. Escute o que eu vou falar para você. Coisas que ninguém sabe ao seu respeito, e você ficaria devastada se alguém soubesse o que acontece com você quando ninguém está perto. Eu estou falando para você que Deus não desistiu de você, mesmo nesse lugar. Nosso problema é que a gente vem para a igreja, a gente já desistiu de nós, a gente pensa que Deus já desistiu da gente, a gente está aqui por simples ritual. Mas as opressões vêm sobre a nossa vida e são pedagógicas porque nos ensinam a voltar para Ele. E Ele está falando assim para algumas mulheres aqui: você nunca vai ser digna, eu nunca vou ser digna. Não é pela nossa dignidade, é porque Ele é digno, é porque Ele é fiel até o fim. Eu vejo hoje mulheres que estão comendo migalhas, que caem da mesa porque você não se sente digna de sentar como filha na mesa e olhar e encarar o seu pai. Tem tanta mentira na sua vida, tanta coisa escondida, tem tanto abuso escondido. Meu Deus, o Senhor tem me mostrado, está me mostrando. E você vai de migalha em migalha, você diz: não, eu não sou digna, eu não devo fazer isso. O Senhor está falando assim para você: filha, eu te pego pela mão hoje, eu olho nos teus olhos, e os olhos de Jesus são lindos, e Ele diz assim: levanta, senta na mesa, eu vou começar a limpar o teu coração, a tua vida, e te dar um alimento novo que vai mudar a tua história, um relacionamento verdadeiro. A opressão chegou, mas o anjo do Senhor fala como se fosse o próprio Deus. Quando nós ouvimos na Bíblia o anjo do Senhor, era o próprio Deus. E ele faz algo, ele vai, olha que interessante, ele procura um homem chamado Manoá da tribo de Dan.
Ele tinha uma esposa estéril, que nem era conhecida pelo nome, ela era estéril. Essa mulher tinha nome? É igual a mulher do fluxo de sangue. Eu tenho uma curiosidade de saber o nome dela, porque ela era conhecida pela dor. Só que Jesus diz assim: filha, o que Jesus diz? Você não é mais a mulher do fluxo de sangue, você é filha. Ele reposiciona aquela mulher curada. Essa mulher que não tinha filho, ela é conhecida pela esterilidade dela. Mas o marido dela, o nome dele é Manoá. Você sabe o que significa Manoá? Descanso e paz. O anjo do Senhor olhou para aquele caos que estava. Se você ler Juízes, você vai entender o caos que é o livro de Juízes. E como Deus teve que levantar Débora, Jael, Deus teve que levantar Gideão, Deus teve que... Porque era um caos, Juízes. Era na época que os juízes reinavam sobre Israel, julgavam, não tinha rei ainda. E aí o que acontece? Manoá, descanso e paz. Escute, você só vai conseguir fazer algo para o Senhor quando a sua vida estiver em descanso e paz. Quando você respeitar descanso e paz. Às vezes você acha que Deus vai vir sobre a sua vida ou fazer algo de tanto você faz. Sabe qual é o maior inimigo nosso? O ativismo religioso. O estar na igreja de segunda a segunda. Destrói casamentos, destrói famílias, os filhos se sentem abandonados. Escute o que eu vou falar para você. Não é pelo muito fazer, mas é o tanto que você se rende e descansa nele. Porque quando você entra num descanso de Deus, não é assim, eu não vou mais agora, então não precisa. Não, não é isso. Você é totalmente equilibrada, moldada, chamada. Você sabe exatamente aonde você deve e não deve estar. Escute o que eu vou falar para você. Vai ser uma conversa de amigas, amém? Lembram de Ana? Quando Ana, em 1 Samuel, ela começa a chorar e pede um filho. Ela tem Samuel, lembram disso? Estou falando para crente, né? Amém? E o que acontece? A palavra de Deus se cumpre, ela engravida de Samuel, ela ganha Samuel. Mas vocês lembram que eles iam todos os anos a Siló, fazer um sacrifício. Era como se fosse uma conferência, era um encontro Pink Power. Era um lugar de conferência, de conferir. Porque as conferências, os encontros, eles fazem exatamente isso. Eu confiro que Deus está falando com ela e eu digo, uau, é exatamente o que está falando comigo. Você diz, a palavra que ela está ministrando ontem mesmo no meu devocional. Então é uma conferência, nós nos alinhamos e voltamos para os nossos lugares. No exército acontece muito isso, quando eles têm um lugar para ir, que eles estão meio perdidos, eles voltam o grupo, pegam a bússola, olham e seguimos. A conferência, as conferências, os encontros, é para isso. E Ana, olha o que Ana diz. Ana estava com Samuel e chegou então o marido de Ana e falou assim, esposa, vamos lá prestar o sacrifício, agora que você tem um bebezinho, que é a promessa do Senhor cumprida. Ana disse assim, não convém que eu vá esse ano, porque eu preciso amamentar Samuel. Eu preciso esperar que o meu coração tenha forças para entregar o que eu vou ter que entregar nos próximos anos. Ela entendeu o lugar que ela não deveria estar, e aquilo ali foi crucial para que ela conseguisse viver a vontade de Deus para a vida dela. Às vezes nós caminhamos por desejo, por ligações emocionais, por amizade. Deixa eu falar para você, não funciona assim. Caminhe por propósito. Eu hoje estou aqui, sabe por quê? Propósito. Está hoje lá na igreja, eles estão tudo lá, já mandaram fotos, fizeram vídeo, chamada. Eles acham que isso alivia, dá mais dor na gente. A minha filha mesmo hoje fez um bolo, chamou os amigos. Ela disse assim, mãe, quando saio de casa eu me sinto a própria Viviane Martinello. Eu limpei a casa, eu fiz um bolo, botou flores na mesa. Quando eu vi a postagem dela, eu falei, uau. Às vezes a gente precisa sair de cena para entender o que Deus está fazendo. Ana não caminhou por desejo, ela caminhou por propósito.
Ela disse assim: aquele lugar Seiló agora para mim não vai ser um lugar de receber, vai ser um lugar de entrega. E eu preciso ter forças para entregar o que eu vou entregar. Eu preciso amadurecer aquilo que eu vou entregar, o meu chamado. Aquilo que o Senhor colocou em mim precisa ser amadurecido. Hoje eu estou aqui por propósito, porque por desejo estava na minha cidade. Você vai começar a entender que caminhar com Deus não vai às vezes coincidir com a tua vontade. E você vai ser obediente ao propósito. E talvez vai chegar assim para você, aquela pessoa que você ama: vamos para Siló, está todo mundo indo lá, as mulheres estão tudo no Peak Power. Talvez tem mulheres que estão aqui, que Deus está falando para você: o que você está fazendo aqui? Você está aqui por desejo ou por propósito? Onde é que está o que eu te dei, que eu fiz te gerar, que eu te arranquei de uma esterilidade? E Deus visita uma família que respeitou descanso. Posso dar um conselho? Respeita os momentos de descanso da sua vida. Na segunda-feira, eu estava falando hoje, segunda-feira é o meu dia de descanso. Eu preciso tirar o dia semanal. Como eu viajo final de semana, na segunda-feira eu escureço o meu quarto. Boto blackout, escureço. Deixo uma luz de penumbrinha, consigo ler alguma coisa, deito, durmo, leio, oro. É o meu dia. Se eu não entrar num descanso, eu não desfruto. Eu não desfruto daquilo que Deus tem dado, daquilo que Deus tem feito. Mas a gente não consegue porque o mundo acelera e cada vez, sabe que as pessoas celebram nossos feitos, não quem a gente é. Uma pessoa que não te conhece, a primeira coisa que ela vai perguntar: o que tu faz? E Deus não pergunta o que você faz. Ele sabe exatamente quem você é. E Deus está mais interessado em quem você é dentro de um quarto escuro, dentro da sua casa, do que quando você está na frente das pessoas. E o anjo disse para Manoá, olha o que ele disse para a esposa. O nome dela, eu encontrei num estudo, eles descobriram o nome dessa mulher. O nome dela é um nome bonito para botar na filha. É Hazeleponi, ou Azeleponi. O significa de frente para a sombra, tristeza no rosto. O nome dela. O anjo diz assim: ei, até aqui tu não gerou, né? E ela assim: até aqui o teu ventre foi estéril. Mas ele marca um tempo, ele diz assim: daqui em diante vai ser diferente. Porque daqui em diante você vai gerar algo do meu coração. Sabe o que Deus está fazendo hoje? Ele está usando esse lugar, falando assim para você. Ele está olhando para algumas mulheres: você está estéril, né? Nada frutifica. Tudo que você põe a mão não dá certo. Parece que a coisa não anda, está tão difícil. Você está se perguntando: Deus, eu estou a ponto de desistir de tudo. Teu casamento está por um fio, tua vida desordenada. Você já não sabe mais nem quem você é. E Deus está falando assim para você: você está estéril, né? Está difícil. Desejo do suicídio, síndrome do pânico, depressão tem batido a tua porta. Até aqui, né? Mas a partir de agora, o teu nome já não é mais aquela estéril. Você é uma mulher de filhos, você é aquela que vai gerar. Ela não fez nada, sabe o que mudou? A palavra do Senhor. E é por isso que o inimigo quer que a gente não ouça a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela marca tempos na nossa vida. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Eu sou um milagre que anda, eu sou um Lázaro, porque Lázaro, ele não precisava falar nada. Lázaro andava, as pessoas diziam: meu Deus. A vila era pequena, ele ficou 4 dias, ele já estava cheirando mal, ele foi ressuscitado. Pensa, se a pastora Flávia convidasse o Lázaro para ministrar aqui, ele não ia nem pegar o microfone, ele ia abrir os braços e dizer assim. Ele é um milagre. Eu lembro de épocas da minha vida que eu estava escondida, e eu sempre fui muito tímida, com muito medo, muito receio. Eu lembro de um dia, eu perguntei para um pessoal que estava filmando com as câmeras,
numa escola lá em Belo Horizonte, eu falei assim, não tinha mais lugar para se esconder, aquele lugar estava apinhado de jovens apaixonados pelo Senhor. E eu falei assim para o pessoal da câmera, eu preciso me jogar no chão e me esconder. Posso ficar aqui atrás de vocês? Eu não vou incomodar. Era um canto. E ele falou assim, pode deitar ali. Tem uns panos, coloca uns panos. Eu falei, não, eu vou para o pó mesmo. Quando eu cheguei lá no chão, escute isso. Eu disse assim para o Senhor, Senhor, eu estava numa confusão na minha vida, confusão, sabe? Sabe quando as coisas não se encaixam dentro, não encaixava nada. Eu estava ali dentro, o mover de Deus era tremendo, mas nada encaixava dentro de mim, eu me sentia totalmente perdida. E eu dizia, Deus, eu tinha problema de identidade, não sabia quem eu era, o que eu ia fazer, eu não sabia nada. E aquela insatisfação que não é da terra. Eu não estava insatisfeita porque eu não tinha roupa, porque eu não tinha dinheiro. Eu tinha uma insatisfação que vinha do alto. Era o próprio Deus gerando aquela insatisfação dentro de mim. E eu lembro que um pastor do Japão, ele olhou assim e falou, quem é essa moça ali? Ah, tal. Ele me levantou e ele falou tudo o que eu estou vivendo hoje. Ele falou assim, filha, você está com dúvidas? Eu vou te mostrar então. Eu vou abrir o livro. E ele falou muitas coisas que eu na hora eu falei, como ele está emocionado, porque é impossível isso acontecer. Só que quando aquele homem foi embora, eu voltei para o chão chorando muito. E Deus falou assim para mim, agora te prepara, porque eu vou bradar dentro de ti. Agora quem vai falar contigo sou eu. Eu usei ele só para você entender que eu sou Deus, mas agora eu vou falar com você. Sabe quais são as palavras que transformam a nossa vida? É aquela que Deus fala. Não é aquela que você ouve no YouTube, que eu prego, a pastora Flávia pega, outra pessoa. É muito bom, abre chaves, fala, uau, é verdade, nossa, é muito verdade. Mas isso, muitas vezes, sabe o que é? A gente agrega conhecimento, mas não ganha transformação e mudança de vida. Sabe quais foram as palavras que mudaram a minha vida? Aquelas lá dentro da minha casa, sozinha, questionando, chorando, e a palavra vinha. Já aconteceu contigo? É isso que transforma e dá direção. E foi isso que o anjo fez. Ele falou, eu vou lá. O Senhor disse, eu vou falar, eu vou bradar para aquele ventre. Aquele ventre vai mudar de condição agora. Até então ele não gerava, daqui para frente ele vai gerar o que eu quero. Aí, por que um ventre estéril? Meu Deus, por que não gerar em Penina? Por que Ana? Por que essa mulher que nem tinha nome? Por que Sara? Por que não Agar? Então já pega Ismael, já... Porque num ventre estéril não há dúvidas que foi Deus que gerou. Num ventre fértil, qualquer homem gera. Qualquer relação sexual vai gerar. Mas num ventre estéril, só o próprio Deus. Por isso que algumas esterilidades para nós são protetivas, para você não gerar na hora errada e não gerar na sua carne, na sua vontade. Porque todas as vezes que você gera na sua vontade, você gera um Ismael. Eu tenho visto mulheres tão perdidas nisso, gente. Porque na igreja, no Brasil principalmente, se celebra muito os dons que são visíveis. As mulheres que ministram, as mulheres que cantam. Falando do feminino agora. Se aqui dança, aqui tem um ministério. E aí as outras mulheres, querendo se sentir parte de algo que Deus está fazendo. E não estou falando que elas fazem isso errado, mas inocentemente. Elas começam a tentar reproduzir uma imagem, uma identidade que não é para elas e um chamado que nunca foi delas. Aí você vê gente com o microfone na mão, falando o que não deveria falar, sofrendo, se machucando, machucando outros, criando contendas, confusões, quando Deus nunca falou para você fazer isso. Se você observar, eu lembro quando o Senhor falou assim comigo, filha, nós já pastoreávamos, eu e meu marido pastoreávamos uma igreja, e o Senhor falou assim, filha, eu quero que você saia das plataformas por 1 ano. Eu falei, é o diabo que está falando isso para mim. Deus jamais faria isso. E naquela tarde eu ouvi uma ministração e o cara falou assim, eu não sei porque eu vou falar isso, eu vou mudar minha ministração. Quando você começa a ouvir alguém falar isso, você sai correndo.
E ele disse assim: mas eu quero falar que uma vez Deus me pediu 1 ano sem plataforma. Aí eu falei: é Deus. Aí eu pensei: vou falar com meu marido, ele vai ficar arrasado. Vou dizer: amor, nós pastoreávamos uma igreja. Vou dizer, ele vai dizer: nossa, como que eu vou ficar sem ti? Eu falei: Telmo, eu estava orando e Deus falou comigo que a partir de janeiro eu não pego mais no microfone, eu não apareço mais. Deus falou para mim ficar 1 ano escondida. Glória a Deus. Porque quando Deus quer te esmagar, Ele te esmaga na unha. Eu falei: glória a Deus. Ele se Deus te falou, não vou falar nada. Deus vai prover. E Deus proveu, gente. Eu cantava com ele, uma pessoa muito melhor começou a cantar com ele, porque quando Deus quer te pegar, Ele te pega. Aí um dia eu fui num culto de domingo sentar na frente. Deus falou: não, teu lugar não é aqui, é lá atrás. Quando eu fui lá para trás sentar, Deus: não é aqui, é atrás do biombo. Tinha um biombo. Te quero aqui comigo. Nos primeiros 3 meses foi difícil demais. Depois eu pensei: como que eu vou sair daqui, Senhor? Foi nesse ano que Deus me apresentou as prostitutas e as presidiárias. Deus falou assim: você vai amar o que ninguém quer amar. E eu vou começar a responder algumas orações tuas. Por que tu não dizia assim: eu quero a tua vontade? Eu vou fazer a minha vontade. Às vezes nós oramos e nós não entendemos o que nós estamos orando. E Deus até respeita por um tempo, mas depois Ele vai começar a pegar todas as orações para Ele. E eu comecei a subir uma zona de prostituição com prostitutas. Nunca tinha tido contato com uma prostituta. E eu falei assim: Deus, o que eu vou dizer para elas? O Senhor falou comigo: sobe o morro, entra na boate, senta com as prostitutas, abre a tua boca que eu vou te encher. E eu falei: meu Deus. E exatamente o que aconteceu. A dona do prostíbulo me aceitou, falou: pode ficar aqui. Eu expliquei quem eu era, por que eu estava ali. E foi uma das experiências mais lindas que eu tive com Deus, de amar o que Deus ama. Num daquele período que eu estava me escondendo, um dia eu falei assim para Deus: Deus, eu queria saber o que quebra teu coração aqui em Criciúma. O que dói em ti? Porque às vezes a gente se relaciona com Deus à base do que Ele pode oferecer. Eu vejo isso na minha casa muito forte, porque eu tenho uma filha de 6 anos e uma de 17 anos. A de 6 anos, ela não está nem aí se eu estou cansada ou não estou. Eu vou chegar amanhã em casa, se Deus quiser. E ela vai vir com as poli, com as bonecas, com casinha. Ela não está nem aí, porque ela quer a minha presença, ela me quer. Ela não quer saber se eu estou cansada, se eu não tomei banho, se eu vim do aeroporto. Ela às vezes não, ela fica na porta do banheiro esperando e dizendo assim: mãe, um banho rápido, por favor. E eu saio e o meu marido: amor, tu não vai nem dormir nem 1 hora. Não, eu vou ficar com ela. Mas a minha filha de 17 anos, quando eu chego em casa, geralmente eu encontro meu quarto organizado, minhas coisas organizadas. Às vezes um bolinho, um chazinho pronto. E ela fala: mãe, tá cansada, né? Mãe, descansa um pouco, eu fico com a Bela, deixa que eu brinco com a Bela de poli. Aconteceu uma situação, numa dessas viagens que eu fui fazer. Eu tô muito cheia porque eu tô cumprindo de 2020 e primeiro trimestre de 21. Então, as minhas filhas não estão acostumadas, porque eu viajo só 2 vezes no mês. Eu não viajo tudo isso. Aí um dia eu tinha que sair 1 hora da manhã e a Bela não tinha dormido, é de 6 anos. E ela viu eu saindo com a mala. Gente, foi a coisa mais triste que eu já vivi. Ela falou assim, chorando: mãe, não faz isso comigo, não viaja. Ela assim para mim: tu é a minha segurança. Eu falei: meu Deus. Eu chorei e fui. Foi horrível. Parei no meio da BR e liguei para meu marido 2 da manhã. Falei: eu vou desistir, vou voltar para casa. E ele falou: amor, segue, ela já está bem, ela está dormindo aqui do meu lado. Olha o que acontece no outro dia. No outro dia ela ia para a escola, era sexta-feira. A Vitória, mais velha, foi numa loja, comprou um brinquedinho com as economias dela. Escondeu o brinquedinho. Quando a irmã mais nova chegou de casa, que eu não ia estar, chegou em casa da escola, a mais velha disse assim: mana,
tem uma surpresa. Ela não deixou nem pensar na minha falta. Aí ela já largou a mochila. O que tem de surpresa? É um caça-tesouro, está lá dentro do teu quarto. E ela começou, e a Vitória começou a filmar toda aquela caça ao tesouro, e a Bela rindo, pulando, achando o brinquedo, rasgando o brinquedo, brincando. Quando a Vitória me mandou aquele vídeo, eu sabia que ela não estava preocupada com a irmã, ela estava cuidando do meu coração. Eu saí chorando. Tem filhos que estão preocupados com o coração de Deus. Nós temos alguns que são como a Bela. O que Deus pode me dar? O que o Senhor pode fazer por mim? Olha o meu umbiguinho, as minhas coisas, a minha vida. E tem filhas que falam assim: Deus, aqui no Piauí, aqui em Teresina, o que está quebrando o teu coração? O que eu posso fazer? Naquele um ano, eu também fui para dentro dos presídios. Aí o Senhor falou assim para mim: eu vou te ensinar o que é céu aberto. Você vai ver uma grade, você vai ver prisão, mas você vai ver a minha liberdade no lugar improvável. E quando as grades se abriam, que eu entrava dentro do presídio, na ala feminina, a graça de Deus, o favor de Deus estava lá. Não se compara, não fui em igreja ainda com tanta presença de Deus como naquele presídio. E ele dizia assim para mim: eu só quero alguém que esteja disposto a amar o que eu amo, a gerar aquilo que eu quero gerar. Alguém que olhe para mim e diga assim: pai, o que eu posso fazer por ti? O que quebra o teu coração? Você entende isso? Ele achou uma família. Ele disse assim: daqui em diante eu vou fazer algo em você. E foi naquele ano que a Bíblia pulou para mim. Foi naquele ano que eu mergulhei nela de cabeça. Eu falei assim: eu sei que eu posso ter uma vidinha rasa com Deus, como sempre tive, mas existia um convite para águas mais profundas. E existia um convite ainda para que eu ficasse soltinha no rio, para Ele fazer o que Ele quisesse de mim. E eu disse sim. E foi naquele um ano, entre prostíbulos, presídios e esconderijos dentro da igreja, que Ele começou a me forjar. Ele me começou a me mostrar aquilo que realmente importa. E Ele pegou um ventre estéril e disse assim: eu vou gerar uma libertadora. E foi exatamente isso que Deus faz, que o Senhor fez. Mas Ele fala algo, Ele diz: olha, e a gente fica muito feliz, uau, a gente faz igual o Chaves, zaz. E agora então não sou mais estéril? Pois é, mas tem instruções. Você vai precisar trocar a sua alimentação. Você não vai poder comer tudo que você anda comendo. Eu preciso trocar a sua alimentação. Ele falou: olha, você não pode comer, tomar nada fermentado, nada que seja impuro. Ele abriu um cardápio novo para ela. Eu não sei se Deus tem falado isso com algumas aqui, mas Deus não para de me falar sobre isso, sobre cardápio novo e uma alimentação nova. Vocês lembram quando o Senhor falou, Jesus aparece para Pedro e fala: traz um lençol de cima cheio de répteis, e Pedro falou: eca, Senhor, eu nunca comi coisa impura, isso aí não é para mim. Jesus diz assim: Pedro, mata e come. Não chama de impuro aquilo que eu já purifiquei. Deus estava mudando o cardápio de Pedro. Pedro estava numa transição ministerial. Deus estava dizendo: Pedro, deixa eu te tirar da tua caixinha e deixa eu te mostrar o que eu quero fazer no meio dos gentios, meu filho. Ele queria ampliar. Todas as vezes que Deus quer ampliar algo na nossa vida, Ele muda a nossa alimentação. Daniel, é lindo quando você vê Daniel recusando a comida do rei, os manjares. Não recusou? E o que ele faz? Ele come aquilo, um cardápio novo que Deus direciona a ele. Quando você vai ler Daniel, diz assim: olha, porque olha que engraçado, Daniel falou assim: ó, eu não vou comer da mesa. Os 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, eu também não. Já viu aquela gente que vai na carona da bênção? Jejua por vergonha. Ah, tá jejuando. Ah, tá. Ah, então eu vou jejuar, né? Vai ser abençoado?
Vai. Mas quem toma a decisão recebe o a mais, o plus. Porque a Bíblia diz assim: Sadraque, Mesaque e Abednego, revelações, mas a Daniel, o dom de interpretar sonhos sem igual e de revelações profundas e visões. Uau! Para quem tomou a decisão, mudança de cardápio. Mas está lá pela manhã, Netflix, o que você come durante o dia. Quando você está gestando algo de Deus, você vai ter que mudar o que você come. Você vai precisar talvez abandonar algumas mesas de fofoca, mesas de contenda. Você às vezes se alimenta da última fofoca, gospel. E o Senhor está falando assim para você: muda a tua alimentação. Eu quero te dar a palavra, o pão da vida. E Ele muda a alimentação dela. Só que ela faz uma coisa que eu amo nesse tipo de mulher. Pega essa para ti. Aparece, ela recebe aquela palavra. Uau, o marido não estava com ela. A Bíblia diz que a primeira coisa que essa mulher faz, ela vai correndo compartilhar a visão, a revelação com o marido. Quantas de nós recebem uma revelação de Deus? Amiga, tu não sabe. Eu estava no quarto agora orando, chorando. O Espírito Santo veio sobre mim. E o Senhor começou. Aí você fala. Sabe de uma coisa? Mesmo que o seu marido não esteja no lugar de visão e revelação que você está, compartilha com ele. Chama ele. Manoá, tu não sabe. Apareceu agora um homem, eu não sei nem dizer. Ela estava tão perdida, eu não sei o nome, não sei. Eu esqueci de perguntar tudo, porque agora... Mas ela sabia de cor, mas ele me disse isso. Sabe de uma coisa? Você não precisa saber nome do fulano, do beltrano de cor. Você só precisa saber a revelação. O que ele te pediu tem que estar cravado dentro de você. Cravado. E aí... Ele falou assim: é mesmo? Falou isso? Falou. Bom, mas eu preciso de mais instruções. Deus ama quando a gente faz isso. É pouco. Como é que eu vou cuidar disso? Eu acho que Deus tem dificuldade naquele assim: manda na minha, Senhor. Manda aqui na minha. Manda na minha, 3 dias já desistiu. Não trabalhe por empolgação, porque a empolgação passa bem rápido. Trabalhe por propósito. Porque ainda que você vá semeando com lágrimas, fica tranquila. Você vai colher com bastante sorrisos e alegria. E Manoá faz um pedido, ele fala para ela: olha, vamos orar? Para que ele venha. E eles oram. E o que acontece? O anjo vem de novo. O anjo foi procurar Manoá? Ele esperou aquela mulher estar sozinha e o anjo aparece para ela: vocês me chamaram? É por isso que eu creio que Deus está comunicando às mulheres, às geradoras. Só que agora ela leva o marido dela para um nível diferente. No começo ela só falou do que ela viu. Agora ela diz assim: Manoá, vem cá ver o que eu vi. Vem cá participar do que eu estou participando. Eu quero te incluir dentro daquilo que Deus está fazendo na minha vida. Eles conversam com ele, com aquele anjo. E Manoá, ele diz assim, ela foi tão esperta que ela disse assim: amor, tu pergunta. Sabe qual é o nosso problema como mulheres? A gente passa na frente dos homens, toma lugares que não são nossos. Já viu mulher metida? Tem mais esperança para o tolo do que para ela. Ela fala antes da hora, ela briga antes da hora, ela faz... É uma coisa, o marido dela, coitado, fica calado. Outro dia estava numa mesa com uma dessas. Estava ela, o marido, eu e mais 2 pessoas. Eu sentei estrategicamente na frente dela, porque eu sabia o que ia acontecer. E quando ele muito tímido, quando ele ia se encorajar a falar o que ele estava entendendo de Deus, ela não deixava. Não, porque... Não. Eu peguei, olhei assim por baixo da mesa, disfarcei, caiu um negócio, eu olhei para o pé dela. E mirei o pé dela. Quando ela começava a falar, eu chutava ela. Fica quieta. E ela... O que é que o senhor está falando mesmo? Não, é que eu estou entendendo agora. Isso é muito importante.
Por que o Senhor tinha dificuldade? Por causa daquilo. Aí ela começou a entender. Outro dia ela só me perdoa, porque eu realmente não deixava o meu marido falar. E ela disse assim para mim: que sabedoria naquele homem. Ela deixa a Manoá perguntar e diz assim: eu estou com dúvida, porque para mim parece que não foi suficiente aquilo que foi colocado, sabe? Geralmente acontece isso comigo e contigo. Às vezes aquilo que Deus nos pede não é suficiente, porque os medos, as dúvidas, as inseguranças vão vir. E Ele não tem problema de você pedir: olha, vem de novo, com aquela presença, com aquela graça, fala comigo de novo, porque eu acho que eu não vou dar conta. Ele vem. Aí Ele detalha: eu vou fazer isso. Ele dá alguns detalhes: não é nem a questão do vinho, é nem a uva passa. Ele detalha. Deus ama detalhar para nós. Nós somos detalhistas. Tem detalhista aí? Eu sou detalhista. Ele é Deus de detalhes. E Ele fala. E aí, só que o anjo fala para Manoá: olha, a tua esposa tem tudo a ver com a mulher. Porque aquela postura não era de Manoá, era dela. E olha o que acontece. Manoá disse ao anjo: olha, fica aqui, porque eu vou pegar um cabrito, eu vou fazer para nós jantar. Ele não estava entendendo nada, sabe? Às vezes a gente busca revelação, a gente ganha revelação de Deus e a gente quer fazer cabrito para o Senhor, mas Ele nem come aquilo que a gente faz. Ele vai dizer assim para você: se você quer fazer, faz um holocausto, faz um sacrifício de entrega. Outro dia eu falei: eu vou fazer tal coisa lá na igreja. Comecei a andar pela igreja, eu falei: vou fazer isso. Mas foi puro desejo, pura vontade. Não foi assim: Deus, vou fazer, vai ser tão massa, uau, vai ficar lindo, vou fazer. Aí Deus falou assim comigo: não come isso aí não. Quer fazer, faz tu sozinha, não estou contigo nessa. Eu falei: como assim, Deus? Pessoas vão ser abençoadas, filha. Já bota fogo e eles levantam um holocausto. Já entrega, porque tu não vai fazer isso. Às vezes a gente não entende nada do que Deus está fazendo. Se alinhe com a revelação de Deus. Se alinhe aquilo que Deus está fazendo. Comece a entregar para Ele mais sacrifício do que você quiser fazer mais coisas para Ele. Ele falou: tu quer fazer para mim, né? Faz como um sacrifício, ninguém vai comer. Sabe aquelas coisas escondidas? Não, vou fazer uma reunião de mulheres. Falando: tu não vai fazer nada. Vai ficar dentro do teu quarto me buscando, que tu ainda é muito linguaruda. Tu vai, escuta o que eu vou falar para você. Nós geramos conforme a nossa espécie. Uma líder vai gerar lideradas muito parecidas com ela. No jeito de ser, no jeito de falar. Gente, é automático. Fulana está copiando a ciclana. Não está de cópia, não. É que é natural. Pode observar, tuas amigas, vocês falam tudo igual, veste parecido, sem vocês até querer. É natural. Quer ver? Tem gente aqui que está a cara do marido já. Tem umas assim, Deus me livre. É verdade, às vezes eu olho um casal, eu não consigo desmembrar. Os dois já estão parecidos de tanto tempo juntos. Falo parecido. Nós nos tornamos parecidos com quem andamos junto. A Bíblia fala em Provérbios: olha, se você andar com o tolo, você vai ser tolo. Mas busque a companhia dos sábios. Meu Deus, Ele está pegando a gente hoje. E Ele está falando assim para você: se alinhe aquilo que eu estou pedindo, não aquilo que você quer entregar. Aí Manoá fala algo que a gente faz direto isso com Deus. Mas então como é que é o teu nome? A gente fala: Deus, eu quero os teus propósitos. Senhor, me revela quem tu és. Aí a resposta do anjo foi aqui, às vezes Deus fala com a gente: olha, por que tu quer saber o meu nome? Ele é tão maravilhoso que você não conseguiria entender. Entenda uma coisa: Deus vai esperar a hora certa de te revelar revelações mais profundas a respeito dEle.
Mas eu quero Deus. Deus fala, se eu revelar eu te mato. Se eu derramar o vinho novo que eu quero derramar na sua vida, o teu odre não dá conta, ele rompe. Eu preciso restaurar você primeiro. Eu preciso lidar com as durezas do teu coração primeiro. Então Manoá entregou. E depois tudo se cumpriu. Aí vem o medo. Meu Deus, Manoá, eu vi o Senhor, eu vou ser morto. Mas uma mulher sábia dentro de uma casa é maravilhosa. Ela fala, para com isso, homem. Se Ele quisesse nos matar, nós já estaríamos mortos. Ele nos entregou uma promessa. Muitos dizem assim, não, vou morrer. Olha o que... Não vai morrer nada. Eu lembro quando os desafios da Abba Pai Church começaram. Porque Deus, Ele é muito, muito precioso. Deus é muito gentleman. Jesus é muito lindo. Ele respeita a nossa estrutura. Ele não vai deixar ela como está, mas Ele respeita. A Bíblia diz nos talentos, Ele deu conforme a capacidade de cada um. Não foi assim? Para um deu 1, 2. Se você olhar lá, foi dado conforme a capacidade. Deus respeita a nossa capacidade. E quando a aba começou pequena, 18 pessoas, quando a coisa começou a ficar grande, quando nós começamos a assumir compromisso, eu falei, Deus. Aí eu comecei a ficar igual a Manoá, nós vamos morrer, Telmo. Não vamos dar conta, amor. Não vamos, está difícil. Como é que... E, gente, não é só pressão espiritual, é pressão emocional. Tem hora que a tua carne, ela pensa que eu estou fazendo, eu estou louca. Mas sempre vinha uma palavra assim, se Deus quisesse nos matar, Ele não teria nos trazido até aqui. Olha as palavras, olha o menino que já está mexendo no ventre. Essa palavra, essa unção que está vindo hoje sobre a sua vida, esse encontro, tudo que Deus fez nesses dias não é para te matar. Deus quer gerar algo novo dentro de você. Ele está falando assim, até hoje foi de um jeito, hoje eu estou marcando um novo tempo.